Amém, amém. Amém, irmãos? Vamos mostrar a alegria, né? Satisfação por aquilo que nós temos. Você pode ter pouco, mas ser satisfeito. Mas o que você tem é muito. A palavra que você tem é que conta, não o dinheiro que você tem, não a dor que você tem, mas a palavra que você tem. Para de falar que senão eu prego. Pastor Mendes está conosco e ele tem a oportunidade de dar mais uma palavra. E o que ele deseja transmitir, estamos aqui para ouvir. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Deus possa nos ajudar cada vez mais, né? E eu vou ler aqui em Malaquias, o livro de Malaquias, capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. A gente pensa que é só o dízimo, né? Acho que o pastor depois vai me corrigir de eu falar nisso aqui. Mas eu quero contar uma experiência para vocês. A pessoa pensa que roubar é só o dízimo. Não, é nas ofertas alçadas também. Porque o dízimo, você está devolvendo o que Deus te deu. O dízimo não é nosso, o dízimo é de Deus. Agora, a oferta alçada, você tem que ter fé para meter a mão no bolso e tirar. Aí é um desafio, né? Que quando passa a gente mexer o que é do outro, o que não é nosso, é fácil. Mas quando passa a mexer com o que é da gente, o que é nosso, aí já é mais difícil, né? Aí daqui nos dízimos, nas ofertas alçadas com maldição, sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais, sim, toda esta nação, toda esta, estava falando com Israel, tinha uma a tribo de Levi foi escolhida para receber os dízimos, né? Para receber os dízimos ali da nação, dos israelitas, dos judeus. Então ele está dizendo toda esta nação. Agora você pode prestar atenção que sempre Deus tem uma nação ali que tem uma casa do tesouro, aonde tem um profeta entregando a mensagem. E aqui era Israel. Agora você pode ver isso, que quando Deus mudou de dispensação entre a lei e a graça, Filipe, ele encontrou o etíope, o eunuco. Ele era superintendente de todos os tesouros da rainha de Candace. E ele ia adorar em Jerusalém. Aí você presta atenção. Ele ia levar as ofertas dele, o dízimo dele, à nação de Jerusalém. Mas você pode ver que Filipe cortou ele ali. E apresentou a mensagem da hora. E ele veio crer e até ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu creio que ele já entregou as ofertas dele ali, para os discípulos. E dali você pode ver, em cada era, em cada tempo, Deus vem tratando com uma nação. Você pode ver que ele tratou com Lutero, foi com a Alemanha. Então aquele povo, aqueles pastores, tinham que dizimar de onde vinha o alimento. Não é verdade? Para aquele reformador, para aquele pastor, Lutero. E assim foi nos dias de Wesley. E assim foi nos dias de Brana. Para onde ia os dízimos? De onde vinha o alimento? O correto era isso, se os pastores locais tivessem a revelação de enviar o dízimo para aquela nação, lá para a América do Norte, lá para Jeffersonville, para o irmão Brana, aquela era a revelação, porque dali vinha o alimento. É por isso diz toda esta nação. E hoje, aonde é que Deus está tratando? Está tratando com outra nação. Não é a nação brasileira, mas é a nação da noiva. E para onde deve sair o nosso alimento? Da onde vem, me perdoe, da onde vem o nosso alimento e para onde a gente deve dar os nossos dízimos? Não é verdade? Os pastores, não é incentivar os pastores a dar dízimo
para o pastor, mas é de onde vem o alimento. A gente tem que dizimar, e graças a Deus que nós não entramos em choque, nós não entramos em confusão, né? Os membros do ministério local sabem que eles dizimam para o pastor local, e o pastor local, ele dizima de onde está vindo o alimento. Eu, quando eu não conhecia João, eu não conhecia o pastor, eu dizimava para a voz de Deus, mas a voz de Deus não recebia dízimo, só oferta, mas na minha intenção, meus dízimos eram para lá, minhas ofertas eram para lá. Que eu pegava as literaturas, pegava. Hoje não, hoje nós damos uma oferta e hoje eu tenho lugar certo onde eu entrego meus dízimos. Aí diz: toda esta nação, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Então é Deus que está dizendo para fazer prova, não sou eu. Mas eu creio que nenhum cristão faz prova, né? O cristão, ele somente crê, ele entrega o dízimo e descansa. O cristão, ele não tem interesse de nada. O cristão, né, ele faz as coisas voluntário. Eu lembro que quando comecei no evangelismo, eu não recebia nada e nem tinha interesse de receber. Eu trabalhava com amor, eu trabalhava por dedicação e porque eu cria na mensagem primeira e segunda etapa. Então eu fiz vários trabalhos, batizei várias pessoas. Chegamos ali no Maranhão, batizamos mais de 60 pessoas no ministério do pastor Gesiel Abreu de Carvalho. Ele sabe dessa história. E ali fizemos uma grande obra, eu nunca com interesse, nunca recebi uma cesta básica e nunca falei mal do meu pastor. É isso que nós temos: você nunca fale mal do seu pastor. Mombrana diz que a gente tem que ficar ao lado do nosso pastor. Você não tem que se unir com ninguém para falar mal do pastor. Você sabia disso? Você não tem que se unir a ninguém. Você tem que ficar ao lado dele. E trabalhei ao lado dele sem ganhar um centavo. E foi abençoado, e hoje estou aqui. Pela graça de Deus. Não é verdade? É bom a gente fazer as coisas sem interesse. Deus nos abençoa, irmão. Deus nos abençoa. É ruim a gente fazer as coisas por interesse, né? E diz o Senhor dos Exércitos: eu não vos abri a janela dos céus. Você pode ver que lá em Deuteronômio capítulo 28, verso 12, ele fala também do bom tesouro que ele daria do céu. Os judeus não viram esse bom tesouro. As pessoas olham só para o lado natural, irmão, de não ver esse bom tesouro. O bom tesouro que desceu do céu, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem come, quem por mim se alimenta, de mim viverá. Não é verdade? E hoje, qual ele diz: eu abri a janela do céu, irmão, e para nós a recompensa maior de que ele descer do céu com o livrinho aberto, não é o maior tesouro que um crente pode receber? Não é verdade? Aí diz: não derramarei, se não derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreendereis o devorador, e não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril. Diz o Senhor dos Exércitos: e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mombrana chega a dizer: nunca vi uma dona de casa, nunca vi um lavrador, nunca vi um pedreiro que não ponha a Deus em primeiro lugar, que não seja bem sucedido. Não é verdade? Você quer ser bem sucedido? O pastor não fala nessas coisas, mas a gente fala, né? Eu gosto de ver o pastor João Bispo falar. O pastor João Bispo fala nessas coisas, né? Mas ele tem que falar. Alguém tem que falar. Não é verdade? Para julgar alguém, para ajudar alguém que está atrapalhado. Tem pessoas que não dão o dízimo porque diz que o dízimo é da lei. A pessoa precisa ler mais Bíblia, né? Porque o dízimo é antes da lei, é 430 anos. Se você for lá em Gálatas capítulo 3, verso 17, que a lei veio 430 anos depois, e isso não vai abolir a promessa de Abraão,
porque somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Aí a mensagem aqui, Deus sendo mal entendido. Isto é um desafio para qualquer indivíduo, é um desafio. Você tem que ter fé, não é verdade? Tem pessoas que chegam na casa do pastor, tem membro que quer ver o pastor mesmo na miséria, quer ver o pastor num carro velho, caindo os pedaços, ele empurrando na estrada, né? Já tive membros assim. Tem membros que chegar na casa do pastor, ver o porcelanato e dizer, o pastor não está mais precisando que a gente dizime não. Olha como está a casa dele, não é verdade? Então aí você acaba de perder a sua bênção. Eu desejo que o meu pastor prospere. Eu não quero saber, Deus deu a ele, é dele, ele faz o que ele quiser. Não me interessa o que ele vai fazer. Não é verdade? E merece, se você for acompanhar a jornada de cada pastor, se você for acompanhar a minha jornada, se você for acompanhar a jornada do pastor Mar, de onde ele vem, e já na velhice dele, Deus deu uma bênção para ele, que foi esta mensagem, irmão, então somos agradecidos por isso, somos felizes junto com ele, queremos cada vez mais que ele melhore, cada vez mais que ele prospere, cada vez mais que Deus abençoe, porque Deus abençoando ele, nós somos abençoados. Somos abençoados junto com ele. Somos abençoados junto com a família dele. É verdade, é isso que a gente tem que ver. Isto é um desafio para qualquer indivíduo. Se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nesta pequena escritura que eu gostaria de entrar, nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal, diz o irmão Brana. Eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal. Irmão Brana falando, como é que as pessoas dizem que creem em William Brana e não crê no dízimo, e não crê na oferta alçada? Então você não crê em William Brana, que ele que está dizendo aqui, eu desafio a qualquer um, isso é um desafio para cada indivíduo. Aí ele diz aqui, de como eu estava até mesmo com fome, minha mãe e outros com fome, e o meu pai enfermo, porém eu separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. Você está compreendendo? Será se fosse um dízimo, mamãe está doente, eu vou pegar esse dízimo, eu vou comprar remédio para ela. Depois, não, ele separava primeiro a Deus. O irmão Brana foi que depois dava 90 e ficava com 10, mas Deus corrigiu. Mas isso era um tipo, que ele era um tipo de Deus manifestado em carne humana. 90, irmão, você já pensou? Deus dá 90 para nós, irmão. Você tem que colocar uma coisa na cabeça. Se você não vive com 90, como é que tu vai viver com 10? Os 10 não é nosso, os 10 é de Deus. Os 10 temos que devolver a Deus. Amém? Aí diz aqui, olha, dizia primeiro, entregava a Deus, e você deve ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e o coloque na casa do tesouro ou na igreja onde você assiste, que Deus não lhe haja abençoado. Eu sou prova disso. Eu tenho experiência disso na minha vida. Eu creio que você tem também, não é verdade? Hein? E se assim não é, pode me chamar de hipócrita, pode me chamar de falso. Você já pensou? Irmão Brana se colocar nessa situação? É por isso que as pessoas não andam, é por isso que as pessoas não prosperam. É por isso que as pessoas não crescem na vida espiritual, porque o dízimo não é só para o natural. Perguntaram para o irmão Brana, quem não dizima vai para o céu? Ele disse, olha, no céu eu sei que não vai ter nem um que não dizime. Todos são dizimistas que vão estar lá no céu. Todos. Aí diz aqui, chamar de hipócrita. Sim, Senhor, este é um desafio para qualquer um e cada cristão. Aquilo vai para esta outra pergunta. Cada cristão deve pagar o dízimo? Isto, irmão Brana diz, isto deve ser feito. Então, se você, William Brana, você crê nele, então você tem que saber que deve pagar o dízimo, deve pagar, a oferta alçada, devolver a oferta alçada, levantar uma oferta alçada. Aí diz aqui, Hebreus capítulo 7, verso 8, aqui, certamente toma o dízimo homens que morrem aqui.
O irmão Branham estava falando no dia dele aqui. Ele estava tomando dízimo. Homens que morrem. Irineu tomou dízimo. Aí você vem, Lutero tomou dízimo. Homens que morrem aqui. Aí você joga para cada era, para cada tempo. Aí você vai jogando aqui. Toma o dízimo. Homens que morrem. Aí você vai, Wesley, Brana e João. Aqui, toma dízimo. Você joga para a sua geração. Homens que morrem. Aí ele diz, e ali, porém, aquele de quem testifica que vive, que era o Melquisedeque, né? Agora, as pessoas, elas às vezes se atrapalham. Olha, o pastor, ele é um homem muito bom. Eu não quero falar do homem. Não é um homem, é um ministério do homem. Eu estou aqui por causa do ministério. Eu não estou aqui nem por causa da bondade dele. E ainda que ele não fosse bom, com essa mensagem que ele tem, eu ainda estaria aqui. Porque eu vim aqui por causa da mensagem. Amém? É isso aí. Aí diz aqui, ó. Aí as pessoas misturam a coisa. Pergunta e resposta número 14. O irmão Brana diz assim, ó. Para me entrar nesse assunto, a 10ª parte é o dízimo, que é para ser trazido para a casa do tesouro, como uma promessa de Deus, para abençoar isto. Uma prova disso, se não crer nisto, vem e me prove, veja se não farei. Me perdoe, eu pulei. Os dízimos vão para a igreja. Pergunta e resposta número 14, 180. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor e assim por diante, para viver dele. Então o dízimo não vai para a construção, diz o profeta. As pessoas, elas se atrapalham. O pastor chegou comigo em casa uma certa feita, eu estava construindo o tabernáculo. E ele, com esse coração dele, essa bondade dele, ele chegou e disse, pastor Mendes, pegue os seus dízimos, tudinho. E o senhor mete na construção. Ô, rapaz, isso daí é uma benção para quem não quer dizimar, né? Tem uma saída para quem não gosta de dizimar, você sabia? É você criar cachorro. Começa a criar e vender cachorro, que Deus não aceita dízimo de cachorro. Aí você não precisa dizimar, não. Aí eu peguei, aceitei de primeiro momento, queimei todo aquele carvão que ele me deu, né? E depois eu comecei a sentir no meu coração que estava errado, porque o dízimo é dele. E se Deus quiser que apronte a igreja, Deus vai dar, vai ajudar, vai levantar alguém, mas menos eu tocar no dízimo. E eu esperei 6 meses, ele comecei a juntar de novo o dízimo dele, e quando ele chegou lá, eu disse, pastor, não, seu dízimo não, seu dízimo é seu. Você sabia disso? Sabia que às vezes Deus permite o pastor fazer isso com a gente, até para testar a gente, para ver se a gente é fiel? Não toque no dízimo de Deus. O dízimo não é seu, é 10%, é para ele viver. Ah, mas ele é rico. Ele não é rico não, você que pensa. Ele é rico sim da mensagem da hora. E se ele for rico, amém. Eu quero que o meu pastor seja rico, você não quer? Eu quero que o meu irmão seja rico, você não quer? Eu quero que a minha irmã seja rica. Que seja uma profecia. Não é verdade? Que seja uma profecia. Os dízimos vão para a igreja, para o pastor e assim por diante, para viver dele. E eu disse, não, pastor, o dízimo não. O dízimo é seu, o dízimo eu sinto de entregar para o Senhor. Aí ele disse, bem, se o irmão se sente assim, você está entendendo? Então quer dizer, se fosse outro ia ficar aceitando. E a coisa, irmão, quando eu peguei o dinheiro do pastor, aquilo não desenrolava, parece que não andava. Se você bem souber, você devolve, você não pega, você vai ser amaldiçoado. Você já pensou em querer administrar e você pega um espírito de miséria, um espírito que não vai para frente, um espírito que não prospera, um espírito que não anda. Por quê? Porque você tem que devolver, não é seu. E para construir a igreja, se o pastor quiser meter, problema dele. Mas não administrar, tem que passar para ele e ele resolve. Se ele quer dar uma oferta também para ajudar a igreja, não é verdade? Porque a construção, o irmão Brana diz que são fundos separados do dízimo. A construção é a oferta alçada. Ah, é fácil você administrar, né? O dízimo do pastor e querer fazer uma igreja grande, colocar lajota e tudo, porque o dinheiro do pastor, mete a mão no teu bolso para ver se tu vai fazer isso. Mete a mão no teu bolso, né? Para ver se tu não vai chorar, se não vai murmurar. Deixa o dinheiro do pastor. Não é verdade? Para você não ser abençoado. Aí o irmão Brando diz aqui, ó, a igreja,
e assim por diante, para viver dele. Então os fundos para a construção e coisas assim, que são fundos totalmente separados. Agora isto é escrito, o Mombrana diz, isto é escrito. O pastor nunca vai mostrar isso para você, nunca. Você sabe aquele negócio que Mombrana diz que você solta a corda para a vaca se enforcar? Não é verdade? Agora isso, o pastor está pregando. Não, a gente prega assim porque a gente sente de pregar, para ajudar alguém. A gente prega por inspiração de pregar, não é para ofender ninguém. É que as pessoas às vezes estão amaldiçoadas, não conseguem uma porta de emprego, porque fica dependente de administrar o seu próprio dízimo, e isso não é de Deus. Deus já te dá 90. 10 não é seu, 10 você tem que devolver. Você lembra aquela senhora que o irmão Brana testou ela e ela foi dar as moedinhas que ela tinha na bolsa, ela abriu, quando o irmão Brana viu, tentou devolver para ela, e o Espírito Santo rapidamente corrigiu e disse: olha, se tu não pegares, eu não tenho como abençoar ela. Como era que eu seria abençoado se eu não devolver meu dízimo? Eu tenho que devolver meu, senão eu não vou ser abençoado. Igreja espera, não é verdade? Igreja, quando Deus me der, eu faço, mas não com o meu dízimo. Eu tinha minha sogra dizia: eu não cozinho meu dízimo, né? É outra coisa, você deixar o dízimo em casa, é danado para você gastar, ó. Acaba o gás, aí é uma tentação, quando não, vou pegar só o do gás. Pegou o do gás, eu empresto, mas nunca mais você vai conseguir colocar no lugar. Você sabe o que você tem que fazer? Não guarde o seu dízimo em casa, não. Tem pessoas que é fraco, que não consegue. Eu tenho pessoas fiéis, que se eu passar 1 ano, 2 anos, quando eu chego lá, está todinho o dízimo. Mas eu tenho uns que quando eu chego, meu amigo, ainda tem que comprar até comida na casa deles, que eles gastaram o dízimo, e vem até pedir perdão. Pastor, me perdoa mais esse ano. Eu digo: está perdoado, meu filho. Vamos começar daqui para frente. Não é verdade? Então, vamos fazer assim. Sabe o que você faz? Cada um, você puxa a sua responsabilidade. Não administre o seu dízimo. Tem pessoas que já guardam: não, eu quero dar na mão do pastor, que é para ver se ele devolve, né? Sabe, o pastor é bom. Olha, está chovendo aqui em casa, está só goteira, o meu gás acabou. Só lamentação, irmão. Não adianta a gente lamentar. Quanto mais a gente lamenta, piora. Nós temos o poder de falar coisas boas. Nós temos o poder de profetizar. Não lamentar. Quanto mais você lamenta, piora. Você tem que começar a dizer que você é abençoado. Você tem que começar a dizer para o pastor que você vai sair dessa situação. Eu tenho pessoas no meu ministério que vivem de salário mínimo. Se vou ver como é que a gente chega na casa deles, a gente não ajuda eles, não. Como ele nos trata como se fosse Deus, e Deus tem prosperado, tem abençoado eles. E é assim que a gente quer. A gente quer que a igreja seja abençoada. E se a gente não posicionar isso, a igreja nunca vai aprender, porque o pastor não vai mostrar isso para você. Ele não vai mostrar que são fundos separados. Você sabia? São fundos, graças a Deus. Eu tenho a minha igreja nessa parte é revelada. Quando eles vão dar, eu creio que vocês também, né? Não estou falando assim, mas eu creio que vocês são. Eles mesmos se reúnem e fazem uma cesta básica para dar para alguém carente. Todos trazem menos 1 quilo de feijão, até aquele que não tem, ele traz e Deus abençoa. E a gente faz aquela cesta e dá para as pessoas que são carentes na nossa igreja. Então isso é uma coisa da igreja, né? Se o pastor sentir de fazer, amém. Mas o dízimo é dele. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pedi perdão aqui, pastor, agora eu vou apanhar. Preparar a costa, né? E Deus abençoe os irmãos aí em Benevídio, os irmãos em Castanhal, os irmãos aí no Guamá, na casa do irmão Wilson, os irmãos em Marabá, Tenoné, Trairão, Caracol, o irmão Gerado no Garrafão do Norte, Ulianópolis e todos os lugares, o irmão Juíde lá em Medicilândia, Pará. Deus abençoe, e Deus abençoe também essa caravana que está saindo aí do norte, que Deus possa dar graça e trazer eles até aqui em segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe.